Fala aí, gente, eu queria trazer pra você mais um vídeo de hoje. Mais um vídeo do Baegler sobre Security Breach. Esse vídeo aqui também é muito bom, velho. Security Breach. Depois, talvez eu até faça um vídeo que eu acho do Security Breach. Mas antes de a gente começar, se inscreve, deixa o like e vamos pro vídeo. Finalmente chegou a hora de falar do infame Security Breach. De longe o FNAF mais odiado e mais do que isso, um jogo que para muitos é o maior símbolo da decadência da franquia. Mas será que é realmente para tanto? Internet. Talvez. Para começar, eu acho importante a gente derrubar um mito bem grande que tem se espalhado de um tempo para cá. Não, a Steel não consertou Security Breach. Ele não se tornou um bom jogo por causa de algumas atualizações e tampouco deixou de ter aqueles bugs bizarros do lançamento. Só deu uma boa diminuída. Outro mito que também existe em volta desse jogo, especialmente depois da gente descobrir as decisões meio estranhas que o Scott tomou para gerenciar a franquia na pandemia, incluindo não contar a história do jogo para a equipe, é que Security Breach era para ser um jogo sensacional, mas só não foi por causa de prazos apertados, pandemia, má gestão do Scott e por aí vai. E assim, essa é uma meia verdade porque tudo isso realmente atrapalhou o jogo. Mas de qualquer jeito, a Steel era um estúdio de VR que estava começando a aprender a fazer jogos fora do VR e o principal de tudo, a ideia por si só já era bem ruinzinha. Por isso eu acho que não vale a pena ficar pisando em ovos imaginando um Security Breach hipotético perfeito que Não, nunca vai Security Breach não existir. está nem sendo Isso é o bom, que a mas por gente aí. tem e é sobre isso que a gente vai falar. Logo de cara, Deixa o eu Baegler acho falar que a coisa assim, que dá mais ruim. incomoda em Security Breach é o Pizzaplex. Da primeira vez jogando, você fica até admirado porque o lugar é majestoso. Um shopping gigante de FNAF todo colorido é genuinamente um lugar interessante. E por incrível que pareça, isso é um problema e não uma qualidade. Eu lembro que lá em 2014, o pessoal falava Nossa, essa tanto sobre como a diferença Freddy Fazbear's de Pizza não era um qualidade. lugar legal. Meu Deus. Ninguém queria ficar lá e todo mundo se questionava: nossa, se o Mike sabe de todos os perigos, por que ele continua indo trabalhar? Eu jamais voltaria para aquele lugar. E com Security Breach é justamente o contrário. O Pizzaplex é bem convidativo para quem tá jogando. Não tem como se sentir em perigo ali, e isso é péssimo para o que aparentemente devia ser um jogo de terror. E como se não fosse o suficiente, não é só a ambientação o problema. O lugar em si, apesar de muito aconchegante, no fim das contas é falso. Mesmo sendo um shopping quilométrico, na maioria das salas nem tem o que fazer e elas só servem para te deixar perdido. É muito decepcionante quando você tá tentando cumprir algum objetivo, passa Security por Breach é metade muito do shopping, grande. Esse é entra numa um sala dos enorme problemas achando que vai dele. ter alguma coisa importante e tudo que você encontra é uma caixa de presente com, sei lá, uma camisa do Montgomery. É muito fácil ficar sem saber o que fazer porque eles apostaram numa ideia muito megalomaníaca. O shopping tem trocentas salas e andares diferentes, mas a maioria dos lugares não é marcante o suficiente para você se lembrar e decorar rápido onde fica cada coisa. Agora, falando mais sobre a parte dos inimigos e do desafio em si, todos os animatronics aqui, todos mesmo, sem exceção, são patéticos. Só Tem mesmo. até uma diferença ou outra, especialmente nas lutas de chefe, mas em 99% do jogo a mecânica deles é o seguinte: você precisa ir até o ponto A, pegar um item e levar até o ponto B. Mas no meio do caminho, Monty, Chica e Roxy vão ficar que nem trouxas andando de um lado pro outro até te verem e começarem a correr em linha reta na sua direção. E além disso, nesse meio do caminho também vai ter uns 150 Staff Bots que, se você chegar meio perto deles, um animatronic na hora é teletransportado para cima de ti e você morre. Pra mim, a parte que melhor Resumiu, mostra Security isso, e Breach. provavelmente a pior parte do jogo, é a sala do DJ Music Man. Um cenário com 2 andares, não tão grande quanto o resto do shopping, mas o problema é que do lado de baixo fica o Montgomery te esperando, na escada e em cima fica a Glamrock Chica, e no meio do lugar inteiro tem, sem brincadeira, uns 50 Staff Bots e um monte de máquinas de arcade que te impedem de passar. É insuportável.
Um passinho pro lado e um animatronic já se teletransporta no seu cangote, você não tem o que fazer. E se Eu você não lembro, tá muito o Core familiarizado com o ficou jogo, doido nessa deve parte, ter rodando achado isso meio daí. estranho. Como assim os animatronics se teletransportam? Mas sim, essa é realmente uma mecânica do jogo. Eles aparecem e desaparecem na sua frente o tempo todo, atravessam paredes e tudo mais. Inclusive, na última vez que eu joguei, aconteceu um bug bem agradável em que eu fui impedido de zerar o jogo. Porque toda vez que eu pegava o elevador no final, o Moon simplesmente atravessava as paredes e me matava dentro do elevador. Sensacional. E como se não fosse tortura o suficiente, ainda por cima, os animatronics falam. E isso pode parecer besteira, o menor dos problemas se comparado com o que a gente já falou. Mas é bem pior do que parece, porque cada um deles consegue ser muito insuportável do próprio jeito. Em especial a Roxane, que passa metade do jogo falando sobre como ela é incrível, uma estrela, a melhor de todas, e a outra metade ela passa falando sobre como você vai morrer sozinho porque ninguém se importa contigo de verdade e o seu destino é ser abandonado de um jeito cruel porque você nunca vai ser tão bom quanto ela. A autoestima dela é grande. E pior que a Roxy, só o Freddy que é bizarro. Ter um amiguinho animatronic já tira qualquer esperança de um mínimo de terror no jogo. Principalmente porque muitas vezes você pode só entrar dentro dele e ficar invisível pros outros. Mas fora isso, ele também é insuportável, te tratando como um puta amigo, falando vai lá Superstar, você consegue. E ainda por cima o Freddy é um grande dissimulado. O Gregory tá claramente matando os amigos dele, roubando as peças, ele inclusive ajuda nisso, mas aí quando o Freddy acorda ele sempre fala: nossa Gregory, o que aconteceu? Esses são os olhos da Roxy e as garras do monte, eles estão bem, certo? E pra terminar, a gente precisa falar de Ruin. Como eu já disse em Hellpointed, Não, as Secret Breach DLCs também vão ele é contar pra bom. nota dos Ele é jogos em si. bom, mas Mas também por incrível que não é essas pareça, coisas. quanto mais o tempo passa, mais eu acho que Ruin não é tão melhor assim que Security Breach. Principalmente a ponto de conseguir salvar a nota no ranking. Claro, a DLC conserta boa parte dos problemas do original. A atmosfera é muito mais sombria e assustadora, o lugar é menos aberto, o que deixa o jogo linear, não te fazendo ficar perdido num shopping enorme. A protagonista, Cassie, também é muito mais legal que o Gregory, mas para por aí. Na prática mesmo, eu acho que a DLC acaba sendo um pouco sem sal. Ela não é grande o suficiente a ponto de encher o saco, mas é basicamente o jogo inteiro indo de sala em sala, desativando os nós de segurança, e é só isso. Não dá muita vontade de jogar de novo. Eu acho que essa DLC foi tão adorada na época porque, se comparado com Security Breach, ela era uma obra de arte. Mas se der uma olhada no que foi feito, por exemplo, em Secret of the Mimic, dá pra ver que ficou muito potencial pra trás. E falando em Mimic, não dá pra ignorar. A aparição dele aqui foi terrível. A DLC foi feita pra contar essa história, mas ela tá incompleta. É um meio sem começo e final. Alguém que não lê os livros nem sequer consegue saber quem é esse personagem do jogo. Eu acho que seria muito mais impactante se a DLC viesse depois de Secret of the Mimic. Assim a gente já ia ter uma explicação muito mais coerente nos jogos, ainda mais com esse suposto FNAF Into the Abyss que pode explorar o destino da Cassie ali embaixo, fechando esse arco de um jeito sensacional. Mas óbvio, não é como se esse fosse um problema só de Ruin. Security Breach como um todo é assim. Você não conhece o Gregory, mal conhece a Vanessa, Exatamente. não entende quem eles são, Não por tem que como, tão aqui, ninguém o sabe que eles de querem. onde É esse uma moleque confusão saiu, velho. absurda. E mesmo com o apoio de Ele só toda sai a série destruindo de de livros do animatronic, Tales from the destrói Pizzaplex, tudo acaba e sendo um dos pronto. pontos mais baixos da história. Por isso, Security Breach fica na 10ª posição do ranking, com 80 pontos, empatando com Hellpointed. Lembrando que o critério de desempate dos dois foi puramente pessoal. Apesar dos pesares, entre eles eu me diverti mais com Security Breach. E as notas são: Gameplay 4, História 3, Terror 2, Visual 4, Inovação 8 e Rejogabilidade 7. Porque, por incrível que pareça, ele vai se tornando um pouco melhor quando você já sabe o que fazer e não se perde demais. Mas, por hoje é isso. Adiós. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, deixa o like e fui. Até a próxima. Tchau, pessoal.